Bom, boa noite. Eu quando cheguei ainda pensei que era domingo, que estava tão cheio. Eu não me enganei, mas está escuro, deve ser mesmo berrinho da noite. É bom sinal. E graças a Deus cheguei mais cedo do que o que julgava. Vamos então abrir nossas Bíblias em Gálatas. E vamos fazer então o voo sobre esta Epístola aos Gálatas. São 6 capítulos, portanto não é um livro muito grande. Mais para a frente, quando os livros forem mesmo pequenos, eu vou procurar condensar, ok? Neste caso, ainda não justificava isso. Muito bem. O tom de Gálatas é diferente do tom das restantes epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Existe uma diferença no tom. Tipicamente, Paulo, estamos na parte da introdução, para aqueles que não estão habituados a estas coisas dos voos, antes de abordar o livro, eu faço uma pequena introdução. Tipicamente, as cartas de Paulo começam da mesma forma, com saudações, com uma pequena oração, com um estímulo para a igreja local. Mas aqui Paulo, depois de rapidamente fazer uma curta saudação, entra a pé juntos. O que não é comum. Portanto, há aqui uma ligeira diferença de tom, ok? Ele começa logo, imediatamente, depois de fazer uma pequena saudação, a justificar o seu apostolado. E nós temos que perceber porque é que ele faz isso. Nesta epístola existe aqui um problema, um cancro, chamado judaizantes, que era um grupo de pessoas que estava a procurar transtornar e modificar o Evangelho da Graça colocando rituais da lei e judaicos, fazendo até a salvação depender de cumprimentos e de rituais judaicos e da lei. E Paulo, perante isto, não pode ficar impávido e sereno. Ele faz uma saudação muito curta e aproveita o resto e começa logo a epístola a tentar arrumar a casa. Estes judaizantes eram como um parasita que estava a sugar a vida da igreja da Galácia. E Paulo, como também seu fundador, okay, sentia a responsabilidade de agir, de fazer alguma coisa. Eu vou-vos recordar, em Atos 15, já se devem ter esquecido, mas houve um problema registado com os judaizantes. E eu vou-vos recordar esta passagem, o encontro de Paulo com este mesmo grupo. E vejam o que este grupo defendia. Eu vou citar Atos 15, 1 e 2. Então alguns que tinham descido da Judeia, estes tais, ensinavam o quê? Ensinavam assim os irmãos. Estavam a ensinar às igrejas o quê? Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Vejam a loucura. Salvação é pela graça por meio da fé. Certo? Evangelho da graça. Eles não. Se não vos circuncidardes, se não obedecerem a rituais legais, se não fizerem algum tipo de obra para se terem mais aceitáveis perante Deus, não são salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Portanto, o que se passou em Atos 15 estava outra vez a repetir-se. Okay? Eu diria talvez com a maior gravidade na igreja em Galácia, dos Gálatas. Gálatas é uma epístola aos romanos compacta. Encontramos muito de doutrina, muito de prática, também aqui nesta epístola aos Gálatas. A palavra lei aparece 32 vezes, seguida a palavra fé, 21. E não é por acaso, porque este livro é um livro em que Paulo tenta desarrumar a lei e voltar a pôr fé. É um livro onde há lei a mais. E até isso é referenciado e é notório na quantidade de palavras que está associadas à lei e à fé. Devia ser mais fé e menos lei. O facto de ter mais lei e menos fé, está tudo dito. O resumo está feito. É um livro que tem lei a mais. E Paulo entra em cena para tentar reequilibrar a coisa, pôr mais fé e menos lei. Este livro pode ser dividido em 3 partes. E com isto termina a introdução. Capítulo 1 e capítulo 2 é conteúdo pessoal. Paulo defende o seu ministério, apostolado, e apresenta até uma experiência que teve de ida ao terceiro céu. Depois, capítulo 3 e 4, temos conteúdo doutrinal, em que Paulo apresenta a justificação não pela lei, mas pela fé e nunca pelas obras. Depois, no capítulo 5 e 6, nós vemos conteúdo prático, muito importante, e vou terminar com ele, que é, em função da salvação pela fé, como é que eu posso viver pela fé? Porque nós
muitas vezes olhamos para a fé como um modo de salvação e não como um modo de vida. E o capítulo 5 e 6 pega na fé, ou seja, este livro começa na fé e termina na fé, e Paulo mostra no 2 e 3, no 3 e 4, como é que se podemos nos salvar, não é pela lei, é pela fé, mas o 5 e 6, como é que podemos viver para essa mesma fé. E entra numa questão bastante prática e mostra como depois, vivendo pela fé, as obras aparecem. Ou seja, as obras não aparecem como um meio para a salvação, mas como um resultado por sermos salvos. E ele explica isso no capítulo 5 e 6. Então, Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Estão a ver, Paulo, apóstolo, e ele diz, eu sou apóstolo, não é porque me apeteceu, não é porque eu quis ser, mas porque Jesus Cristo e Deus Pai que assim o quiseram, foram eles que me determinaram que eu fosse apóstolo. Começa assim, não é por acaso. Depois, versículo 6 e 7. Maravilha-me de que tão depressa, vocês estão a ver o início da carta, ele rapidamente passa as saudações para começar logo a dizer o que deve dizer. Maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ok? Há aqui uma palavra que eu queria destacar, que é tão depressa. Sabem, e vocês, se calhar, não sei, mas eu estou a fazer um esforço a perder peso. E é curioso que eu, para perder, demoro imenso tempo. Mas para ganhar, basta uma noite desgraçada. Tão depressa estrago tudo. E eu consigo 3, 4 dias, aquilo está a correr bem, saio, faço-me um mundo, bebo uma coisa que não devia e está tudo estragado. Tão depressa nós degeneramos. É ou não é verdade? Com vocês não acontece, isso é só comigo, não é? Vocês não se passa isso. Mas na fé a mesma coisa acontece. Aquilo que é construído durante muito tempo, tão depressa se pode estragar. E Paulo diz assim, olhem, eu estou maravilhado, impressionado, como é que vocês se estragaram durante tão pouco tempo? Vocês estavam tão bem e rapidamente trocaram-se todos. Para cairmos, isto pode suceder mais rápido do que imaginamos. E esta expressão de Paulo dá que pensar. E aplica-se a nós também. O desvio aqui é um desvio doutrinal, de corpo de doutrina. Nunca nos esqueçamos que haverá sempre outros que em todas as eras da Igreja vão pretender, outros judaizantes, que vão pretender, entre aspas, que vão pretender transtornar, misturando verdades com mentiras, para que de alguma forma o Evangelho possa ser corrompido. Ok? E o segredo é estarmos vigilantes. O segredo não é tanto perceber o que eles estão a dizer de errado, mas percebemos qual é a verdade. Porque se soubermos bem qual é a verdade, nós detectamos o erro mais facilmente. Ok? A melhor defesa é conhecermos bem as Escrituras, temos convicções próprias. Eu fico maravilhado também, e já que estamos numa ótica de maravilhas, não é? Ele está aqui de maravilha-se, ele maravilhou-se que tão depressa eles tivessem caído, e eu maravilho-me também, não é tão depressa, maravilho, infelizmente, como eu acho, tenho a certeza, não é acho, que a Igreja, a nível geral, depende de convicções de outros e não de suas. Por carga d'água. Todos nós que estamos aqui, e eu também estou incluído na Igreja, quando ouvimos alguma coisa não estudamos e vemos se é. Por carga d'água não questionamos. Por carga d'água não devemos ter dúvidas. Por carga d'água não perguntamos. Porque é isso que cria convicções. O mal desta Igreja é que nunca esteve. E como nunca esteve, aparecem outros. E sabem uma coisa? Quando veio o efeito... Vocês voltam e meia não estão a ver uma coisa e parece novidade. Até há livros... Esta é espetacular. Ou esta coisa nova. É uma nova dieta agora. É uma novidade. O facto de ser novidade, a gente fica logo de pé atrás. Deve ser bom. Não a conheci. Chega-se ali a dizer, tem uma novidade da fé, uma coisa muito importante. Aquilo não era novo, aquilo era lei pura e dura. De novo não tinha nada. Mas o problema é que o povo de Deus não estava com raízes. Não tinha convicções. Façam-me um favor. O que eu vos disser, vão para casa e leiam. E se não concordarem, falem comigo. Estudem o assunto, ganhem convicções próprias. Não aceitem aquilo que eu vos disser nunca. Estudem o assunto. Isso é muito importante. E eu acho que falta cultura para, muitas vezes, nas igrejas, cada um ter essa responsabilidade de estudar o assunto. Olha, não é por mim, é por vocês. Porque depois vem outro qualquer, chega aqui e diz-vos um disparate e vocês aceitam, porque não conhecem.
Porque nós não conhecemos. Eu também estou no mesmo barco. Por vezes achamos que as igrejas que têm os melhores ensinadores são aquelas que não caem. Epá, ali está o X e o YZ, aquela vai-se aguentar. Eu quero-vos dizer que esta igreja foi fundada e foi treinada pelo melhor, talvez, pregador da história. Pelo melhor ensinador da verdade do mistério que alguma vez existiu. E falhou. Portanto, aquela lógica que diz, ok, nós às vezes pensamos, uma igreja falha mais ou falha menos em função das lideranças, é um flop. Porque as lideranças, quanto muito, podem dar um ministério e fazer um ministério de pregação correto. Mas se cada um no banco não estudar, a igreja cai tão depressa, independentemente do líder ser um Paulo ou ser um Zé, ou um Manel, ou um Joaquim. Sentes primor para os Zés, Manés e Joaquins, ok? Sentes primor. Foi os primeiros nomes que me lembrei. Ou David, não interessa. O que eu vos quero dizer é, esqueçam quem está aqui. O segredo é o que nós fazemos com o que ouvem quando estamos aqui. Ok? E é essa a nossa maior defesa face a ameaças. No versículo 7, a palavra transtornar significa, no hebraico, não vos vou dizer o nome, mas significa fazer voltar atrás. O que este grupo estava a fazer era, imaginem que a igreja é um carro. Paulo meteu a primeira, certo? Eles já deviam ter posto a segunda. Estavam a arranhar a segunda. E veio este grupo, voltaram a pôr a primeira e estavam a andar de marcha atrás. O transtornar é isto. É fazer recuar, fazer a igreja andar para trás. Eles estavam... Isto é giro no hebraico. Eu gosto muito do hebraico porque é gráfico. É gráfico, é andar para trás. E esta igreja, em vez de estar a pôr já a terceira e já a roçar na quarta, estava já a andar a marcha atrás. E Paulo, quando vi isto, calma, nem há saudações, eu vou começar a travar o carro. Pronto, e foi o que aconteceu aqui no capítulo 1. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vos anuncie, ou do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquilo que vos tenho anunciado, seja anátema. Ok? Os mormons surgiram assim. Apareceu lá um anjo, supostamente. Como é que se chamava? Não, o anjo. O anjo tinha um nome também. É o Moroni. Isto não foi eu que o digo, foi ele que diz que o outro chamava-se Moroni. E ensinou-lhe uma outra coisa. O que aconteceu? A Bíblia meteu no saco e ele seguiu o que o Moroni disse, supostamente. O que a Bíblia diz? Se aparecer um anjo, seja maldito. Ele não leu esta passagem. Devia ter lido com mais atenção. E infectou a igreja toda. Ou melhor, conduziu ou proporcionou a muitos serem enganados. Ok? Neste caso, Paulo diz que ainda que um anjo nos apareça e nos diga ao contrário do que já está escrito, seja maldito. Como é que eu posso saber se eu devo guiar ou não, se eu não sei o que está escrito? Estão a ver a importância? O que deve condicionar a aceitação ou não aceitação da mensagem nunca é o emissor da mensagem, mas o conteúdo da mensagem. Esqueçam-se quem está a falar lá está, é o A, o B, o C ou o D. Nós devemos conferir não e fazer depender a recepção da mensagem, não por quem fala, mas pelo conteúdo da mensagem. É muito importante isto. Ok? E igrejas em geral vivem muito com este drama. São vazias de substância, mas com pregadores cheios de si. São pregadores muito inchados, mas com substância zero. Ok? E por crentes que são eternamente meninos e que não sabem meter sequer a primeira. São facilmente enganados. Isto é um retrato da igreja de hoje. No restante capítulo fala do seu passado como cumpridor do judaísmo e da lei. Ok? Capítulo 2, versículo 4. Isto por causa de falsos irmãos que se tinham intermetido, lá está, os judaizantes, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Isto já tinha acontecido em Antioquia e agora repetia-se na Galácia. Voltamos ao mesmo. Estes indivíduos estavam a condicionar a liberdade da igreja. No restante capítulo 2, Paulo fala do encontro com Pedro e no facto de ter sido necessário corrigir Pedro, porque até mesmo Pedro estava a ser corrompido por estas ondas judaizantes. E Paulo teve que ter uma conversa com ele muito séria. Primeira parte está feita, capítulo 1 e capítulo 2. Segunda parte doutrinal. Paulo apresenta aqui, em suma, vários pontos a favor da salvação pela fé por meio da graça. Uma salvação pela graça por meio da fé e nunca pela lei e pelas obras.
Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas. Vocês sabem qual é no original a palavra insensato? E algumas traduções está traduzido. Ó loucos. E há aquelas traduções mais avançadas americanas, mais avançadas no sentido da simplificação, que chamam ó idiotas Gálatas. Porque no original hebraico a ideia é ser tolo, louco, idiota. Porque eles que eles estavam a ser. Alguém que de repente vive a andar para trás é um idiota, é um louco. E muitas vezes nós corremos o risco de poder ficar como eles. Não somos melhores que os Gálatas. Desculpa, obrigado. Exatamente. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi apresentado. O representado aqui no hebraico aponta para a pintura. Paulo pintou Jesus Cristo de uma forma única, como só ele poderia fazer. Ok? E eles pegaram naquela pintura, jogaram no lixo e aceitaram a verdade dos judeus antes. E Paulo surpreende: vocês são loucos, são insensatos, são tolos. Como é que fizeram uma coisa destas? Versículo 2. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Em suma, Gálatas, se não podem ser salvos pela lei, porque recorrem às obras da lei como expressão de fé? Quer dizer, vocês já sabem que a lei não salva, mas porquê que agora, de repente, se sabem que a lei não salva, porquê agora decidem viver pela lei? Começaram pela fé, foram salvos pela fé, e agora decidem, em vez de viver pela fé, viver de acordo com a lei, sabendo que a lei não vos pode salvar? Vocês estão loucos! Estão a perceber a lógica? Eu não vou dar nomes, mas podia falar de algumas igrejas que estão pejadas de rituais. Eu posso dizer, não faz mal nenhum. A Igreja Católica. Eu não gosto de estar mas é verdade. É um exemplo de uma igreja em que, ou de um conjunto, numa religião, em que está pejada de rituais. Obras da lei. Obras da lei. Obras da lei. E isso arrasta e priva a liberdade, como diz aqui a palavra de Deus. Esqueçam a lei, e é isto que Paulo diz. Versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra as maravilhas entre vós, fale pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Eu gosto desta passagem porque aqui nós vemos que a pregação da fé opera maravilhas. Vocês leram bem esta passagem. A pregação da fé opera coisas especiais, maravilhas. E o que ele diz é: vocês são tão loucos que quando se sujeitam à pregação da lei, vocês estão-se a privar de coisas especiais. Porque se a pregação da fé, eu já vou dizer o que isto significa, opera maravilhas, e vocês a rejeitam e querem ter pregação de lei, vocês estão-se a privar das maravilhas que a fé poderia dar. Estão a ver? Pregação da fé é pregação como é que se pode viver todos os dias pela fé. É pregação de salvação pela fé, mas pregação de fé como modo de vida, que é o que ele depois vai concretizar nos últimos 2 capítulos. E quando uma igreja abdica de pregar da salvação que é pela fé, isso não produz maravilhas. Quando uma igreja abdica de pregar como é que se pode viver pela fé, isso também não produz maravilhas. Ok? Versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Sabe uma coisa? Eles achavam-se especiais por serem judeus. Mas Paulo também era judeu. Só um parênteses. Abraão, onde é que Deus foi buscar Abraão? Foi buscar a Canaã? Abraão era gentil. Foi buscar ao atual Iraque. Deus pegou em Abraão, que não era daquela zona de Canaã, e levou para a zona de Canaã e dali fez suscitar Israel, através da sua descendência. Certo? Portanto, eles pegam em Abraão, associam ao mundo judaico, mas quando Abraão em si próprio até era gentil. Fecha parênteses. Deus criou tudo a partir daí. Mas o que Paulo está aqui a dizer é: vocês agarram-se a Abraão, à tradição abrâmica, em que diz que da tua descendência, dita por Deus de Abraão, serão benditas todas as gerações, todas as famílias. E eles, sendo da geração de Abraão, acham que são especiais por serem da geração de Abraão. E o que Paulo diz é muito simples. Os que são da fé é que são filhos de Abraão. O que vocês devem primar, se querem fazer parte da descendência de Abraão, esqueçam o vosso vínculo de sangue, esqueçam a relação da lei,
O que vos faz ser filhos de Abraão é viver pela fé e salvos pela fé. Porque Abraão era o pai da fé. E o que deve nos ligar também hoje em dia a Abraão é a fé. Estão a perceber? Mais do que laços de lei, mais do que laços de sangue, o que deve ligar a Abraão é a fé. Estão a perceber? E isto é muito importante. Há duas divisões das religiões do mundo. Eu podia dividir as religiões do mundo em dois grupos. As que se focam na conquista humana, como meio de chegar a Deus, e as que se dependem da conquista divina, como meio para chegar a Deus. E nesses dois grupos metemos tudo. O grupo de religiões que se focam na conquista humana para eu chegar a Deus, e os que se focam e dependem da conquista feita por Deus para se chegar a Ele próprio. E quando eu tento agradar a Deus ou chegar a Deus por aquilo que eu faço, eu estou no grupo dos chamados legalistas. E estou numa prisão, como vamos ver, e fico preso, porque eu não consigo jamais, por mim próprio, chegar a Deus. Mas quando eu aceito o que Deus já fez por mim, e acredito nisso, e dependo nisso, eu estou no grupo da igreja como deve estar. Como Paulo ensinou e como a Bíblia ensina, que é depender da graça dada por Deus, aceitá-la e viver então pela fé. Estão a perceber? Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Isto é das passagens mais conhecidas da Bíblia, e já vem desde o Velho Testamento. Paulo aqui foi buscar o Velho Testamento. Isto é para vocês verem como é que é possível, e por isso é que temos que estudar o Velho Testamento. Porque Paulo citou imensos versículos do Velho Testamento. Nós temos que estudar também o Velho Testamento, porque se Paulo, que era o precursor, que foi o principal e foi o protótipo daquilo que nós consideramos igreja, recorreu ao Velho Testamento para suportar doutrinas da graça, por que razão nós não devemos também estudar o Velho Testamento? Devemos sim, e por isso é que eu acho que fizemos bem ter começado desde Gênesis. Mas pronto, é bíblico e tem a ver com o contexto da graça, porque Paulo também ia buscar lá coisas. O que é isto de viver pela fé? É porque nós fazemos, vamos viver pela fé. Salvos pela fé todos sabem, certo? Espero que sim. E o que é viver pela fé, de forma prática? Não é cá teorias, é prática. Olha, eu fiz aqui umas notas. Faz-se vivendo, fazendo escolhas com base não no que vemos, não no que queremos, não no que sentimos, mas com base no que Deus quer. Viver pela fé é isto. Viver pela fé é também outra coisa. Faz-se vivendo, sendo capaz de vermos num problema uma possível bênção futura. Isto é viver pela fé. Se vocês estão a acompanhar, estão a ouvir, isto é muito importante. Hein? Faz-se vivendo, considerando um atraso, olha como o meu, agora, como um encontro adiado para algo ainda melhor. Isto é viver pela fé. Faz-se vivendo em modo de sacrifício vivo, como está em Romanos 12, pois só assim recebemos mais tarde o bom, agradável e perfeito. Isto é viver pela fé, na prática. E é isto que vamos ver no final desta epístola. E, portanto, Paulo aqui salva um grau. Paulo aqui, aos poucos, vai metendo a parte prática em cena. Vai malhando, mas com calma. Mas vai metendo aqui outros inputs, do género. A salvação é pela fé, esqueçam a lei. Salvação é pela fé, esqueçam a lei. Mas já agora, vocês devem viver pela fé. Não é só salvos. É daí então viver pela fé. Que eu acho que é o grande drama da igreja. A igreja é composta por crentes salvos que não sabem viver pela fé. E por isso é que somos meninos eternamente. Entendem o que eu estou a dizer? Isto é muito importante. Estou a dizer muitas vezes muito importante hoje. Eu volto... Eu já percebi que tenho um tique que não devo ter. Eu digo muitas vezes ok. Portanto, eu hoje acho que disse muitas vezes ok. Ou se calhar até disse. Mas que é muito importante disso. Estou a substituir uns tiques por outros. Portanto, isto faz tudo ok. Imaginem que antes da lei o nosso pecado nos parecia... desculpem, saltei. 24, só favor. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que é isto da lei nos servir de aio para nos conduzir a Cristo? Olha, imaginem que a lei é um amplificador. Ou seja, há bocadinho, tu ligaste o amplificador. Pronto. Os nossos pecados, nós podemos tocar de viola de duas formas, com amplificador ou sem. Certo? Quando nós tocamos sem amplificador, nós fazemos o mesmo esforço do que fazemos com o amplificador. A diferença é que o amplificador expande
o que já lá está, se tocarmos com o amplificador, e se tocarmos sem amplificador, o amplificador não expande nada porque não está ligado. O que a lei fazia era ligar o amplificador à nossa viola e expandir aquilo que tocávamos, os nossos pecados. E pegava nos pecados, e que sempre o fizemos, e tornava-los gigantes. E o que a graça foi fazer é desligar o amplificador. Estão a perceber? Mas o amplificador com a lei está sempre no máximo. E por isso é que com a lei nós sentimos sempre miseravelmente pecadores, porque o amplificador está no máximo. Então faz sentido viver com esses rituais para que nós constantemente cheguemos à conclusão que não conseguimos nunca os cumprir? É viver a fé com o amplificador ligado. É viver a fé com o amplificador do nosso pecado no máximo. É insuportável. E o que Paulo diz, a lei até foi boa, para vocês perceberem que jamais a poderiam cumprir. Por isso é que agora entra Cristo em cena e vocês até estão desejosos de o aceitar. E ele veio que nem espetáculo. Foi mesmo a precisar. Estão a perceber? A lei amplificou de tal modo o pecado do homem que quando Cristo apareceu, o homem o aceitou facilmente. Ou deveria aceitá-lo facilmente. Ok? A palavra que Paulo usa aqui para tutor é pedagogos. Um pedagogo é aquele que, no passado, cuidava de uma criança até aos 18. Não se assustem que eles têm menos de 18. Eu não estou a chamar-vos de crianças. Mas na altura o pedagogo era até aos 18. E cuidava deles, tratava e levava-os à escola. Inclusivamente, ok? De meninos de bem, ok? Não estou a ver os outros a terem pedagogos. Mas, o que Paulo está a dizer é, enquanto estavam sob a lei, vocês estavam como se sob um tutor, o pedagogo cuidava de vocês, tratava de vocês, levava-vos de mãozinha, etc. Mas agora vocês, pela fé, cresceram, são maduros. Ao voltar para a lei, é como se estivessem outra vez com um tutorzinho, com alguém a cuidar de vocês e levar-vos pela mão. É isso que querem ser? Crianças para sempre? Estão a perceber a ideia do pedagogo? E o que Paulo diz é muito simples. Versículo... a lei nos serviu de tutor. Serviu, já não serve. Mas eles estavam a querer voltar a ter tutores. Estão a perceber? Bem, terceira parte. E estou a acabar já. Últimos 2 capítulos. Aqui o que Paulo diz é muito simples. O processo de salvação pela fé, pela graça, por meio da fé, deve ser seguido de crescimento espiritual. E Paulo aqui concentra e põe as fichas todas nesta parte. A graça salva-me, permite-me viver pela fé, mas a lei acusa-me e permite-me viver sob o peso do pecado e da condenação. É diferente. E Paulo faz esta diferença sempre nesta carta, aliás, perdão. Gálatas 5, 2 e 3. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que seja circuncidado, que está obrigado a guardar toda a lei. Esta passagem recorda-me parte do discurso que Pedro teve em Atos 15, relativamente aos judaizantes. E eu vou citar Atos 15, 10 e 11. Os tais que estavam a tentar corromper no passado, que agora estavam a corromper também. Pedro assim disse: porque tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo. Temos outra vez a palavra jugo, ok? Que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. O amplificador. Vocês quando verem a lei, lembrem-se do amplificador de pecados. Ninguém pode suportar. Mas queremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ok? Vemos aqui o jugo da servidão associado à lei, associado a todos aqueles que a defendiam e que foi também considerado como um jugo pelo próprio Pedro quando enfrentou os judaizantes. Pedro esteve bem aqui e mostra-nos que a lei é insuportável. É um jugo pesado demais. E Paulo recorre à mesma terminologia. Não vos torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. E é isso que muitos grupos fazem em muitas igrejas. Colocam um jugo em cima das pessoas. E as pessoas acham que se não pagarem aquilo que têm que pagar, se não dobrarem os joelhos que têm que dobrar, se não fizerem aquelas 5 ou 10 mil rezas, seja o que for. Não estou a falar de nenhuma igreja em particular, mas podia falar. Mas se não fizerem aqueles rituais, este jugo, se não o cumprirem, não serão aceitos perante Deus. Isso não é bíblico. Esta obrigação de guardar toda a lei é incoerente e já não está em vigor. Versículo 13. Muito importante. Esta expressão do muito importante hoje não me sai.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros por amor. 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo aqui apresenta qual deve ser a lei que deve imperar na graça. A Paulo até aqui disse, lei esqueçam, graça. Mas há uma lei que deve imperar na graça, que é a lei do amor. Estão a ver? Aos poucos ele vai dando pistas novas. Estamos na parte prática. Esqueçam a lei, isso é um jugo, é demasiado pesado para vocês, amplifica o vosso pecado, mas há uma coisa que pode imperar, há uma lei que eu vos quero dizer, é a lei do amor. Ok? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 16 e 17. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Paulo aqui apresenta as nossas duas naturezas. Para aqueles que todos vocês são adultos e crescidos, sabem que cada um de nós tem duas naturezas. Nunca se sentiram divididos entre fazer uma coisa e fazer outra. Nunca se sentiram divididos entre fazer o bem e fazer o mal. Uma coisa opõe-se uma à outra. A Bíblia explica, a Bíblia fala sobre isto. A Bíblia é um livro tão prático que até vos explica como é que vocês se sentem, como é que vocês pensam e o que é que se passa dentro de vocês. Ok? Vai a este ponto. E o que Paulo diz é, a melhor solução, eu conheço as vossas dificuldades, porque eu também as tenho, Paulo. E Paulo depois também diz isso em Romanos, explica, o que quero fazer bem não faço, o mal que não quer fazer isso faço, eu sou um desgraçado. Paulo chegou a admitir isso dele próprio, portanto ele não se punha fora do baralho. Alimentar as coisas que o Espírito gosta, ou andar no Espírito, passa por alimentar o que o Espírito gosta. É muito simples. O que é que vocês vão alimentar? O que é que nós vamos alimentar? Aquilo que nós alimentamos é aquilo que nos vai controlar. Se nós alimentarmos a carne, é a carne que toma conta de nós. Se alimentarmos o Espírito, é o Espírito que toma conta de nós. E o alimento que damos, como é que é? O que é que nós nos expomos a ver, a ouvir, a apreciar e a dedicar? Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, aquilo que nós dedicamos para, é aquilo que nós estamos a alimentar. Se nós alimentarmos coisas boas, andaremos no Espírito. E o Espírito nos vai controlar. Se nós alimentarmos coisas más, nós vamos ter frutos que não são bons. Ok? O que escolhemos alimentar decidirá quem domina sobre nós. Isto é muito importante. Quando o Espírito domina nas nossas vidas, nós apresentaremos o resultado disso. Versículo 22. O fruto do Espírito não é frutos. Porquê é que a gente fala disto, que é os frutos do Espírito? Isso não é bíblico, é o fruto. E vou-vos explicar o que isto significa. Não existe frutos do Espírito. Existe o fruto do Espírito. E uma vez dei um exemplo, espero que não se esqueçam, o fruto do Espírito é como um diamante multifacetado. E tem muitas facetas. Nós, quando alimentamos o Espírito, nós produzimos logo tudo de uma vez, mas num grau consoante a nossa proximidade com Deus. Quando chegamos mais perto de Deus, nós vamos começando a manifestar o fruto do Espírito, nas suas múltiplas vertentes, que podem ser tanto maiores ou menores, mais visíveis ou menos visíveis, consoante o grau de alimento que dermos ao Espírito. Mas é tudo parte de um único fruto. Estão a ver? Por outro lado, se virmos um crente com este tipo de frutos, que está no versículo 19, que é a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, etc, etc, etc. Das duas, uma. Ou esse indivíduo não é crente, ou se é crente, está a alimentar o senhor errado. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Porque pelos frutos não é aquilo que a gente diz que nos diz o que nós somos. É o nosso fruto que mostra o que é que nós somos. E se o fruto que nós temos na nossa vida são este tipo de coisas que estão no versículo 19 e no versículo 20 e 21, das duas uma, ou nós não nascemos de novo, ou se nós nascemos de novo, estamos a alimentar o senhor errado. Estamos a alimentar a carne. E isso depois reflete-se no fruto que é dado. Portanto, atenção ao alimento que nós tomamos. Preocupamos muito com o nosso alimento físico e muitas vezes descuramos bastante o nosso alimento espiritual. Capítulo 6, versículos 1 a 3. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido de alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Estão a ver aqui a lei, agora outro tipo de lei, não tem a ver com a lei que ouvimos, é uma lei diferente. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Olha, uma das grandes diferenças entre legalismo e graça é isto que eu vos vou dizer a seguir. O legalismo aponta o dedo. A graça procura consertar pessoas. O legalismo aponta o dedo. A graça está mais focada em restaurar do que acusar. E sobre isto, conto-vos uma história que um dia eu ouvi de alguém. Esta pessoa cometeu um pecado. Não vou dizer qual. Nem vou dizer onde é que aconteceu. Os anciãos da sua igreja tiveram que agir. Mas o seu foco pendeu na acusação do que essa pessoa fez, mas foi de tal modo acusador que essa pessoa se sentiu ainda pior. Mais no fundo do poço. Mais tarde, ela encontrou um pastor de uma igreja que, muito embora lhe tivesse dito que essa pessoa também tenha errado, disse-lhe uma coisa que a marcou para sempre, que essa pessoa me disse. Disse-lhe isto. Apesar de teres errado, estou mais focado em tirar-te do poço do que em acusar-te. Apesar de teres errado, estou mais preocupado em tirar-te do poço do que acusar-te. Essa pessoa nunca esqueceu isso e a partir daí recuperou. Isto é fé em ação. E muitas vezes nós, quando repreendemos, e podemos repreender até mesmo em casa com os nossos filhos, e muitas vezes perdemos a razão quando nos falta a mansidão. Ok? E dentro da igreja também. Quando alguém falha, o que devemos fazer é assim: eu já falhei tantas vezes, tu também falhaste. Vamos lá procurar arranjar aqui um ponto de encontro e vamos tentar restaurar-te e trazer-te de novo e vamos tentar recuperar. É assim que eu vejo. Se calhar outros não verão, mas é assim que eu vejo. E esta passagem em Gálatas 6 mostra-me isso. Portanto, eu quero-vos dizer que quando nós não agimos assim, nós estamos a ser tão legalistas como os piores legalistas. Porque isto também faz parte do legalismo. E muitas vezes mesmo, são muito afetados por esta falta de mansidão e de encaminhamento. Ok? E penso que terminei. Ele começa com saudações e termina com saudações. E termina dizendo no versículo 17 do capítulo 6: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele começa e termina defendendo o seu ministério. Começa dizendo: atenção, eu sou apóstolo porque Deus quis. E para terminar, remata dizendo assim: e agora depois de tudo isto, ninguém mais me incomode, porque se alguém traz marcas de pancada que apanhei por amor a Deus, fui eu. Portanto, eu tenho a autoridade para vos dizer o que acabei de vos dizer. E termina assim. Bem, está feito Gálatas em modo de voo, que o Senhor nos abençoe. E agora façam, todos nós, estudar o assunto e ganhar convicções sobre isto, está bem?